Essas aulas de limpeza que eu estou realizando ao vivo, elas são extremamente importantes no acompanhamento de vocês. Elas são, entre aspas mesmo, possui a função, né, de um descarrego emocional. É um momento para vocês se conectarem com o coração de vocês e, de fato, chorar as pitangas, de fato, colocar para fora tudo que vocês estiverem sentindo. Inicialmente, né, eu quero falar um pouquinho sobre uma mensagem que eu recebi hoje no Instagram, de uma pessoa falando, relatando, eh, que tem sentido um misto de emoções e de sentimentos, que faz parte do programa e tem sentido um misto de emoções e sentimentos, e me perguntando se isso é normal. Se essa for a dúvida de mais alguém, eu estou respondendo ela aqui e agora para sanar. É normal que durante o processo de limpeza, durante o processo de transformação, para você obter a transformação que você quer, chegar no ponto de vida em que você deseja, é normal que esse misto de emoções surjam e apareçam na realidade de vocês. Principalmente porque esse é um programa de liberação emocional. Se é um programa de liberação emocional, nós estamos lidando com emoções, com sentimentos. Porque perceba que a diferença entre quem você é hoje, a pessoa que você é hoje, e a pessoa que está ali naquele ponto da sua vida de desejo, daquilo que você quer atingir num ponto de vista profissional, daquilo que você quer atingir de um ponto de vista material também, de um ponto de vista de conquistas materiais, aquela pessoa, né, de um ponto de vista de um relacionamento perfeito ou ideal para você, a diferença entre o ponto que você está hoje e essa vida que você gostaria de ter, dentro aqui desse meio, a única diferença são a existência dos bloqueios que você precisa tirar para chegar lá. Percebe? A diferença entre o ponto que você está hoje e o ponto da vida que é a vida dos seus sonhos é tão pura e simplesmente uma diferença vibracional, uma diferença de níveis de consciência. Digamos que aqui você está vibrando na vibração que você está hoje, você está vivendo e vivenciando na sua vida as dificuldades financeiras que você tem, muitas vezes indecisões profissionais, muitas vezes dificuldade com o parceiro, às vezes dificuldade com o filho, dificuldade com os pais. É, essa realidade que você está aqui, ela não, na maioria das vezes, ela não está condizente com a vibração da vida que você gostaria de ter, que é essa de cá. E por isso, para você sair desse ponto daqui e chegar nesse ponto de cá da sua vida mais harmoniosa possível, a gente precisa limpar o que está nesse meio. E o que que está nesse meio? Padrões, bloqueios, questões emocionais. Esse lixo que está aqui no meio precisa sair, precisa ser limpo, retirado. E enquanto a gente vai limpando o que está aqui no meio dessas duas realidades, você vai gradualmente elevando a sua vibração de forma que ela esteja condizente com esse ponto de cá, que é o ponto que você almeja chegar, que é o ponto da transformação pessoal que você almeja atingir, que é o ponto, né, da realização profissional que para você, que você busca, que você gostaria, que é o ponto, né, em que as coisas se tornam mais fáceis para você no quesito de realização pessoal. Então, o que o programa faz é retirar essa diferença entre um ponto e outro, limpando os bloqueios, limpando as questões emocionais que estão aqui entre esse um ponto e outro e que fazem com que você esteja aqui e não do lado de cá, percebe? Então, por que que vem esse misto de emoções? Porque é justamente esse misto de sentimentos e de emoções que está entre esse ponto de cá e esse ponto de cá, e que muitas vezes fazem com que você fique a sua vida toda preso aqui, nesse estilo de vida e nesse modo de vida, e às vezes nunca chegue nesse ponto de cá.
Percebe? Tem pessoas que muitas vezes se esforçam, se esforçam, se esforçam, mas não conseguem atingir aquilo que elas querem, justamente por causa dessa diferença de tudo que existe aqui entre um ponto e outro e que precisa ser limpo, precisa ser retirado. Perceba que se nesse ponto aqui é um ponto de prosperidade financeira, o que está te impedindo de hoje estar nele são aqui os seus sentimentos que você vive atualmente de escassez. E isso não é só mental, padrões mentais, são padrões emocionais. Sabe? Sentimentos de fato de escassez. Então, se a gente precisa limpar sentimentos, é normal que durante o processo esse misto de emoções e de sentimentos venham à tona. De repente, você vai se deparar com uma miserabilidade humana surgindo dentro de você que você nem sabia que existia, sabe? Aquela sensação de fato se ver como uma situação de miserabilidade muito grande. Tudo isso precisa ser reconhecido internamente e ir tirando para que você chegue aqui e usufrute o melhor que a vida tem a lhe oferecer, percebe? Porque perceba que como que você vai chegar aqui nesse ponto de vibrar, de vivenciar a prosperidade, sentir a prosperidade é algo que é sentido. Como que você vai chegar nesse ponto de sentir isso dentro de você se você está constantemente sentindo medo de te faltar o suficiente, constantemente se sentindo inseguro, sabe? De não ter o bastante para poder pagar aquele carro que você comprou, ou para pagar aquele financiamento, para pagar uma dívida. Percebe que são coisas que um está de um lado e o outro está do outro, que não se coadunam com a prosperidade e que a gente precisa, então, retirar isso para você chegar aqui nesse ponto e viver de fato a prosperidade plena na sua vida. E estou dando exemplo da prosperidade, mas é algo que se espalha nas outras áreas da vida também. Por exemplo, para você chegar aqui e vivenciar um relacionamento ideal, você precisa trabalhar suas feridas de abandono, as suas feridas emocionais que você já vivenciou em relacionamentos anteriores ou feridas que você guarda da sua percepção da relação dos seus pais. Se você cresceu, né, vendo seus pais brigando, vendo seus pais traindo um ao outro, vendo os seus pais sempre mentindo um para com o outro, às vezes pais que se separaram e você não processou emocionalmente a separação dos seus pais, tudo isso está aí guardado dentro de você e faz com que você, na sua vida adulta, não confie plenamente num parceiro. E porque você não confia, você não atrai para si, de fato, um parceiro que é de fato confiável, porque é uma questão de vibração. Se você acredita, né, ali no homem traidor, na pessoa traidora, na pessoa que abandona a família porque o seu pai abandonou a sua mãe, porque o seu pai deixou a sua família, tudo aquilo que você acredita começa a atrair para você aquilo que faz parte condizente daquilo da sua percepção subjetiva. Então, é necessário a gente limpar isso se você quer, de fato, viver algo melhor do que a sua realidade atual. Então, é normal essas oscilações emocionais enquanto a gente está tirando. Se você quer chegar no ponto de vivenciar uma relação saudável, harmônica, equilibrada, de se autorrealizar financeiramente, é preciso a gente limpar emoções, limpar esses bloqueios que estão aí, que estão em contrário e que fazem com que você duvide até mesmo da sua capacidade de chegar lá. Então, é normal essas oscilações enquanto estamos dentro do processo. E por isso que também são importantes vocês estarem sempre realizando as limpezas que estão dentro da plataforma. Sempre realizem as limpezas, para isso ir sendo retirada, essa casca grossa de emoções que está armazenada aí, sendo retirada. E também
Um segundo ponto, é importante também vocês participarem dos encontros ao vivo, porque aqui vai ser de fato um descarrego emocional, um momento para vocês de fato despejarem muita coisa que tiver vindo no emocional de vocês durante a semana. E aí fica o meu recadinho para vocês. Durante os encontros ao vivo, eu vou guiar o processo, mas vocês não necessariamente precisam ficar visualizando e mentalizando aquilo que eu estiver guiando. Conectem com o coração de vocês, com tudo que tiver engasgado e empachado dentro de vocês e bota para fora. É um momento para vocês botar para fora mesmo, sabe? Para colocar tudo aquilo, toda a raiva, toda a frustração no seu dia, tudo aquilo que te tirou do sério, algo que alguém te falou, bota para fora. É um momento para colocar para fora e de fato trazer aquela liberação mais forte, mais brusca de coisas que estão acontecendo aí na realidade de vocês, ok? Só respondendo uma segunda mensagem que eu recebi essa semana, era uma mensagem relatando um problema na área profissional que dentro do trabalho estava espelhando uma questão dentro do sistema familiar. Então, a pessoa estava com um problema dentro do trabalho que, na verdade, não é dentro do trabalho que é o problema. Dentro do trabalho está apenas, então, somente refletindo uma questão que a pessoa tem com os irmãos que precisa ser olhado. Sobre isso, eu vou trazer nas próximas aulas, ok? Eu não vou tratar desse assunto agora, porque dentro da dinâmica das aulas ao vivo, eu tenho um roteiro a seguir. Primeiro, nós vamos trabalhar e liberar, limpar questões do ciclo eu. O que é essas questões do ciclo eu? São questões que dizem respeito a você e a sua individualidade. Então, primeiro, nós vamos começar na semana que vem trabalhar autossabotagem, autoestima, amor próprio, poder pessoal, questões, relações, sua relação com o seu corpo, tá? Nós vamos trabalhar essas questões do seu ciclo eu. Trabalhado isso, vamos passar no segundo momento para trabalhar as questões do ciclo nós, que é como você se relaciona com a sua família, como você se relaciona com os seus filhos, como você se relaciona com o dinheiro, como você se relaciona com um parceiro. Então, a gente vai trabalhando em etapas essas questões, ok? Então, vocês se tiverem alguma pergunta, pode colocar para mim no chat, eu vou dar alguns minutinhos para vocês colocarem. Se tiver alguma dúvida sobre algo que eu expliquei, alguma dúvida sobre o que está na plataforma. Também é um momento para vocês colocarem alguma coisa que vocês estão sentindo nesse momento, ou tenha sido difícil para vocês nessa semana. Se quiserem colocar no chat, eu já trago a liberação agora na limpeza. Então, vou dar uns minutinhos para vocês. Quem não quiser colocar nada, já vai se assentando. Ou se quiser deitar também, pode se deitar. Lembrando que durante o processo de liberação, é normal se você cochilar, é normal se você arrotar, é normal se bocejar também, tá? São mecanismos que que a limpeza vai sendo realizada, mecanismos muitas vezes de liberação vibracional. Então vamos lá. Já recebi uma sensação aqui. Sensação de estar perdida, de não saber definir o meu caminho, o que realmente me preenche. Ao longo do seu processo e da sua jornada, cada dia mais, a cada liberação, você vai perceber que esse processo, vamos lá, esse processo de muitas vezes buscar algo que nos preenche, buscar algo que preenche essa sensação de muitas vezes de vazio, de estar perdido, é ainda uma sensação do estado infantil, do estado da criança. Perceba que a criança
ela é alimentada pelos adultos, ela é nutrida pelos adultos, né? São os pais que fornecem o alimento para aquela criança, são os pais que fornecem a nutrição para aquela criança. Então, enquanto estamos num estágio emocional ainda presos nas feridas da nossa criança, a gente está sempre esperando que alguém nos nutra. Percebe? Nos nutra emocionalmente, nos nutra de amor, nos nutra de carinho. Agora, quando a gente vai curando essas feridas, pouco a pouco a gente vai saindo desse estado e a gente vai se tornando adultos dentro de fato do papel do adulto e vamos percebendo que é nossa responsabilidade a nossa autonutrição e não responsabilidade do outro nos nutrir. Percebe? E que muitas vezes, né, o papel ali da criança é sempre o de tomar, é sempre o de ser nutrida, é sempre de ter um adulto ali, né, a nutrindo, a alimentando. Já o papel do adulto é o do servir, é o de se colocar a serviço para nutrir o outro. Então aqui está uma grande questão e uma conexão com o fato de você se sentir perdida. Porque se você ainda está na criança, você ainda não desenvolveu a sua capacidade de autonutrição e por isso muitas vezes você acha que, né, precisa de algo externo para te preencher e para te nutrir. E enquanto você está nessa perspectiva ainda, você não consegue fazer o inverso de nutrir o outro. Percebe? Que é a postura de fato do adulto, de oferecer essa nutrição, colocar o seu servir para o mundo. E aí vem a sensação de estar perdido. A sensação de estar perdido, no seu caso, especificamente dessa sensação, é ainda do ciclo infantil. Na verdade, você não está perdido, você só está com a sua criança no comando. Assim que a gente conseguir colocar esse adulto, né, migrar para o seu adulto, e trazer essa nutrição do seu adulto para si mesma, você vai perceber que os seus caminhos você começará a servir com aquilo que você souber fazer, independente de profissão. Vai ser um prazer para você o servir o outro. Enquanto que para a criança, enquanto a criança está no comando, ela odeia o trabalho. Ela tem repulsa do trabalho. Ela trabalha assim no sentido da barganha, no sentido de eu vou lá, eu trabalho, e no final do dia eu preciso de uma cerveja, porque meu Deus do céu, eu trabalhei. Eu preciso jacar e comer um hamburgão, porque eu preciso me mimar porque eu trabalhei, percebe? Esse mecanismo da barganha, ele é ainda o mecanismo da criança de filho, eu te dou uma bala, eu te dou um chocolate se você fizer o dever. Olha, se você quiser ganhar o presente de Papai Noel, você precisa ser um bom menino, você precisa ser uma boa menina, você precisa tirar notas boas. Perceba que isso tudo é a barganha da criança, né? Que muitas vezes é usado ali na infância. E essa barganha, quando a gente está ainda na criança, estando em um corpo adulto, a gente acaba utilizando isso de forma compulsiva para comprar. Então, entra um dinheiro, você já vai logo na loja comprar uma blusinha. E nas redes sociais, o que mais tem são profissionais de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal falando que isso é autoestima e amor próprio. E não é, pelo amor de Deus, gente. Isso é um estado ainda da criança e de uma barganha ali da criança, né? Um estado infantilizado ainda, que a criança ainda não sabe gerir o dinheiro, não sabe estar no comando financeiro, e por isso muitas vezes a pessoa tem dificuldades financeiras. Então, ó, fiz isso hoje comprando chocolate. É normal. É normal a gente, é normal a gente ter questões assim. E não se culpem por ter questões assim, sabe? Aos pouquinhos a gente vai, tratando essa criança e liberando essa criança interna dentro da gente, de fato, para ela ser criança, para ela divertir e nós, numa postura do adulto, assumir o comando da vida. Porque enquanto a criança está no comando, é muito pesado
lidar com o dia a dia. É muito pesado trabalhar, é muito pesado assumir uma responsabilidade. Por isso que muitas vezes a gente vai se sabotando e vai, né, eh eh, muitas vezes capengando, tendo muita dificuldade de romper, sempre desanimado. Exatamente. Então aqui, né, reproduzindo um comentário: "Jesus, não tenho conseguido sair dessa criança. Quero experimentar e vivenciar minha vida adulta". Isso é um processo, né, esse processo de sair da criança é de fato um processo, mas, eh, pense pelo lado contrário, não que, né, que seja difícil para você sair da criança, mas comemore o fato de que você está vivendo o seu processo, porque existem pessoas que estão ali com seus 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, passam a vida toda nesse ciclo infantil e não conseguem sair dele. Chegam no final da vida e não se autorrealizaram, e ficam ali no arrependimento e com aquela sensação de que: "Poxa, eu poderia ter feito mais", mas não fez porque estava travado em dores, em questões, em bloqueios da criança. Então, perceba que para você ainda é tempo, sabe, sempre é tempo para a gente começar, mas tem pessoas que nem começaram e às vezes não vão começar e vão viver uma vida frustrada. Então pense por esse lado. Eu pensei em passar na padaria porque saí mais tarde e estava exausta, mas aí me disse que eu como para viver e nutrir e não para aliviar dores. Muitas vezes a gente acaba, né, descontando essas questões emocionais na comida, isso é muito comum de acontecer. Então vamos lá, vocês podem se assentar de uma forma bem confortável para a gente começar a liberação de hoje. Eu vou fazer a liberação aberta para sentir o campo de vocês, então vocês podem alinhar a coluna, fechar os olhos, respirar fundo e trazendo a atenção para o seu corpo, para as suas emoções, porque para o que você está sentindo nesse momento. Não é importante que você se ligue naquilo que eu estou dizendo, é apenas e tão importante que você se conecte com o seu corpo e deixe todas as emoções irem vindo e saindo. Só sinta o seu emocional. Uma grande faxina vai sendo realizada na cabeça de vocês, retirando formas de pensar que estão bem enraizadas e incrustadas em vocês e que trazem dificuldades na vida. Aquela forma rígida de ter que ser assim, de ter que fazer algo de uma determinada forma, de não poder ser diferente. Aquela teimosia de não se abrir para uma nova forma de ver e de fazer as coisas. Aquela teimosia de nunca confiar no que o outro faz e na capacidade do outro de fazer uma tarefa, fazem com que você traga tudo para si e fique sobrecarregado.
aquela sensação de que ninguém é tão bom quanto você e que por isso você não confia na capacidade do outro de te ajudar, de fazer algo. E por isso vem sempre aquela dificuldade de trabalhar em equipe. De enxergar o outro e os pontos positivos que o outro tem. Tudo isso vai sendo limpo e uma grande faxina vai sendo realizada na sua cabeça. Também com toda essa poluição mental da época das eleições, todo esse ódio que circunda o nosso meio, todas as discussões, tudo isso vai sendo limpo, sendo retirado e você vai voltando pouco a pouco para o seu centramento. Conflitos familiares. E na sua cabeça vai descendo uma luz em direção à sua garganta, limpando, desbloqueando essa região, limpando e desbloqueando a sua tireoide, voltando o funcionamento das suas glândulas tireoides que ficam na sua garganta. Na sua garganta também vai sendo resgatado e recuperado a sua capacidade de se expressar. E vai sendo limpo toda aquela sensação de choro entalado, de querer falar sobre você, sobre o que você está sentindo, sobre o que você está pensando, mas o outro não te ouvir. Aquela sensação de estar sendo invisível para quem você ama, do outro não tá vendo você, não tá vendo a sua dor, não tá vendo o seu sofrimento, não tá vendo pelo que você tá passando. Aquela sensação entalada na garganta de querer que o outro saiba o que você sente, saiba o que você vive, saiba do seu dia a dia, mesmo que você diga uma sequer palavra. Aquela sensação de que as pessoas que a gente ama, as pessoas que vivem conosco deveriam ter a obrigação de perceberem no nosso rosto, na nossa face, que as coisas não estão bem, que a gente está chateado, que a gente está irritado, e que muitas vezes eles não percebem, gerando ainda mais irritação e frustração. Toda essa sensação de engasgo, de estar engasgado, de ter ouvido desaforo na sua semana, no seu trabalho, na sua família. Tudo isso vai sendo colocado para fora. Respira, e vai sendo recuperado agora as suas cordas vocais e a harmonia do seu tom, a harmonia da sua voz.
Uma ligação vai sendo criada entre o seu cérebro e a sua garganta, trazendo para você a capacidade daqui para frente de comunicar os seus pensamentos e também os seus sentimentos de uma forma mais assertiva, sem engasgar, sem gaguejar, sem pestanejar, com sabedoria. Todas as vezes que você travou, se sentiu travado na hora de se comunicar, todas as vezes em que você sentiu que a sua comunicação era confusa, tudo isso vai sendo limpo e liberado. Uma forma mais clara de se comunicar vai sendo trazida agora para a sua consciência. E nesse momento, dentro do seu chakra laríngeo, na sua garganta, se abre um portal de luz e a imagem de um bebê chorando e esperneando enquanto chora. Esse bebê aprendeu que quando ele chora, quando ele grita, quando ele esperneia, quando ele fica emburrado, quando ele fica com cara feia, quando ele faz birra, esse bebê aprendeu que quando ele faz tudo isso, ele chama a atenção dos adultos. Ele chama a atenção das pessoas que ele ama e que estão ao redor dele. E ele atrai a atenção para si. Atrai amor para si. Pessoas que o acolhem. E mais ainda, ele aprendeu que fazendo tudo isso também, ele consegue aquilo que ele quer, em boa parte das vezes. Esse bebê vai recebendo cuidados dentro de você e do seu chakra laríngeo. Recebendo cuidados para ele se acalmar, sair desse desespero. Ele vai recebendo acalento, recebendo colo. E dentro de você, na sua consciência, você vai percebendo que você hoje é adulto e não precisa mais ter a atitude desse bebê. Não precisa mais fazer tanto barulho para receber atenção, para ser nutrido de amor. Dentro do seu chakra laríngeo, você pega esse bebê no colo até ele se acalmar, se tranquilizar. E esse bebê vai percebendo que ele não precisa mais fazer tudo isso para receber a sua atenção.
que a partir de agora vocês estão conectados em um só tom, em uma só voz, em que você sabe e assume o compromisso de nutrir esse bebê e ouvir as necessidades dele daqui para frente. Tudo isso vai sendo realizado no seu chakra laríngeo, limpando esse choro desse bebê. Se você tem filhos, isso vai sendo transmitido também de forma leve, tranquila e amorosa para os seus filhos através do seu DNA. E isso fortalece ainda mais o amor incondicional existente entre vocês. E isso também vai sendo transmitido para trás para os seus pais e para os que vieram antes de você, trazendo a partir de agora uma nova forma de comunicar e expressar as emoções, sem ser através da birra da criança. Com certeza isso é uma grande diferença para as relações, onde essa birra mais se manifesta na vida adulta. Essa luz continua agora se expandindo, descendo da sua garganta até os seus ombros, retirando o peso dos seus ombros, liberando toda e qualquer tensão que recai sobre os seus ombros, toda e qualquer sensação de peso, peso do trabalho, peso da sua convivência familiar. Essa luz continua descendo em direção ao seu peito, bem no meio do seu coração, e ativa uma esfera de luz. E conectado com essa esfera de luz que existe agora no meio do seu peito, eu quero que você pergunte para si mesmo, para o seu coração, para o seu sentimento, foque no sentimento, pelo que você sofre agora, nesse momento. Pelo que o seu coração está sofrendo nesse momento. Qual é a dor que se manifesta no seu coração nesse momento? Deixe essa dor vir à tona e ser colocada para fora. Coloque a sua mão no seu peito. E quero que você se imagine dizendo para si mesmo, conectado com o seu coração: isso que aconteceu comigo dói. Isso que eu guardo aqui dentro está doendo. E eu reconheço agora a dor. O que eu vivenciei, e aí você pode dizer o que quer que você vivenciou que te machucou,
continua dentro de mim e está doendo e me machucando. Isso é demais para mim. É demais para eu suportar. E lidar com isso me assusta. E eu confesso para mim mesma que eu tô assustada agora, de ver que a dor que eu carrego é tão grande. Mas dentro de mim, lá no profundo do meu ser, eu sei que eu sou maior do que tudo isso. E me vem uma grande força para lidar e para continuar. Eu coloco toda essa minha dor para fora, porque eu reconheço que fugir dela não me adiantou muito, só a fez se intensificar. E vai deixando todas as suas dores saindo do seu coração, do seu peito. Nesse momento, cada um de vocês recebem a visita de vários seres de luz na casa de vocês. Mestres ascensionados, seres da mais alta hierarquia. E eles vão limpando toda a sua casa, todo o seu lar. Parte deles ficam no seu lar para fazer uma limpeza na sua residência. E parte deles guiam você agora para a sala de um templo, para um local onde você pode se deitar e receber tratamentos de cura no seu coração. E um a um vai sendo tratado em suas dores, nas dores mais profundas da sua alma, do seu ser, nas dores daquilo que você já viveu, que você já experienciou, seja nessa vida ou em outras existências. Tudo isso vai sendo tratado pelas equipes no seu coração. Outros tratamentos também vão sendo realizados na sua estrutura energética e vibracional. As equipes vão tratando as partes necessárias, fazendo cirurgias multidimensionais no seu corpo, onde o seu corpo está machucado, em virtude de algo que você viveu e que deteriorou a sua estrutura. Fragmentos do seu ser, da sua alma, do seu espírito vão sendo trazidos de volta para você no formato de fagulhas de luz.
fragmentos da sua autoestima, do seu amor próprio, do seu reconhecimento de si mesmo. E seu corpo vai sendo dissociado da dor. A dor vai sendo liberada e vai se desfazendo em pedacinhos. A tristeza que você carrega, que faz com que você sinta internamente uma sensação de desesperança, também vai sendo evaporada de seus corpos, também vai sendo limpa. E na sua consciência vai sendo feito um download, uma atualização no seu sistema, trazendo a capacidade de perseverar, de ser perseverante no seu processo. Cada um de vocês recebe das equipes de trabalho uma esfera de luz, como se fosse um ovo. E essa esfera de luz contém partes do seu poder pessoal, partes de quem você é. É a luz do templo da sua alma, da sua essência, do seu espírito, que agora está voltando para você, para o seu interno, para iluminar a sua vida, iluminar a sua direção, o seu caminho, iluminar suas relações, iluminar suas decisões, iluminar também os seus sentimentos. Essa chama vai sendo colocada dentro do coração de cada um. E permanece daqui para frente viva e acesa para te direcionar no caminho. E quando ela é colocada no centro do seu peito, dela saem pequenas raízes, pequenas ramificações, como se fossem veias por todo o seu corpo, da cabeça até os pés. É uma fonte de energia existente bem no meio do seu peito, que agora se ramifica pelas suas veias e passa a nutrir o seu corpo de energia, de combustível de vida, de força, de amor,
de nutrição. Por muito tempo você esperou que os outros te nutrissem, mas a partir de agora você tem uma grande fonte de nutrição dentro de você e ativa dentro de você, que nutre você 24 horas por dia. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E que é tão infinita e inesgotável que ela transborda através de você para o seu entorno, para o seu arredor. E dentro da sua consciência você vai aprendendo a capacidade também em ser capaz de nutrir e servir aos outros. Não porque eles precisem ou necessitem, porque dentro deles, mesmo que eles não saibam, eles também têm essa mesma fonte de nutrição. Mas tão pura e simplesmente porque você assim o quer ou deseja. Somar e compartilhar essa fonte com a fonte do outro. Tudo isso vai sendo ancorado em cada célula, em cada átomo. Tudo isso vai descendo também do seu coração agora até o finalzinho da sua coluna, descendo pelas suas pernas, pelos seus pés. Da sola dos seus pés saem raízes, como raízes de uma árvore. E tudo isso vai descendo também pelas suas raízes, ancorando na terra até o coração central da terra. Do coração da terra até o centro do universo, você se vê agora dentro de um grande pilar de luz. Com suas raízes bem enraizadas no chão, recebendo nutrição e atualizações evolutivas na forma de pensar, de agir, de sentir. Reparos no seu DNA vão sendo realizados. Condicionamentos genéticos também.
E vão sendo despertados dentro de você também as suas habilidades estelares e divinas. Habilidades que são da essência do seu ser, do seu DNA original. Fragmentos de puro poder e potência. E aí você simplesmente se abre para relaxar agora. E soltar o controle. Respira fundo e solta a necessidade de controle. Respira fundo e deixa a vida fluir através de você. Respira fundo e solta as preocupações. Respira fundo e solta a sua percepção do mundo. E a necessidade de se envolver com o que é irreal nesse mundo. Respira fundo e deixa o seu corpo voltar ao seu devido lugar. Deixe o seu corpo se nutrir de energia de vida e se sentir vivo. Leve sua atenção mais uma vez até a sola dos seus pés, nas suas raízes. E agradeça no seu coração esse momento de cura, de liberação. Agradeça a você mesmo, a sua alma, pelo empenho, pelo cuidado para com você, por te trazer até aqui. E pode ir voltando aos pouquinhos, devagar, respirando fundo, mexendo as pernas, os pés, abrindo os olhos. No seu tempo, no seu momento. E me diz aqui no chat como você está se sentindo. Como foi para você a experiência de hoje? Se você quiser compartilhar alguma percepção. Vocês estão aí ou apagaram, dormiram? Bom, é importante após a limpeza se hidratar, ok? Pode ser que também após a limpeza vocês sintam fome, também é normal, tá? Porque muitas liberações são realizadas durante a limpeza, então geralmente tem pessoas que sentem fome, tem pessoas que precisam
beber mais água. Então, apenas sigam o corpo de vocês e a necessidade do corpo de vocês, ok? Eu encerro por aqui a nossa aula de hoje. Gratidão pela presença de cada um, que tirou um pouquinho do seu dia para estar aqui, para estar se cuidando, se tratando. Eventuais questões podem mandar para mim lá no Telegram, também pelas redes sociais. Estou aberta a atendê-los, ok? Depois de toda e qualquer limpeza, muitas vezes surgem novas oportunidades, ok? Na vida, em todas as áreas. Então, enquanto a gente vai limpando tudo isso, transformações também vão acontecendo na nossa realidade, vão surgindo novas oportunidades, surgindo também ganhos extras. Então, todas as vezes em que isso acontecer com vocês, se quiserem compartilhar, né, e me marcar lá no Instagram, eu fico muito agradecida. Isso faz com que o projeto alcance também mais pessoas e faz com que mais pessoas saibam do quanto as transformações são de fato transformadoras e trazem resultados. É, e são esses os meus recadinhos para hoje. Até mais, até a próxima aula.